Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Inspira, o seu canal de meditação com visualização criativa. É sempre muito bom ter você com a gente. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje, o nosso tema vai ser muito interessante e eu tenho certeza que você vai tirar proveito dessa pequena colocação que eu estarei fazendo, porque nós temos pouco tempo, mas vou tentar colocar de uma forma clara e sucinta sobre merecimento. E por que merecimento? Porque nós fizemos uma pergunta no nosso story e nós percebemos que muitas pessoas acreditam o seguinte, que elas merecem mais do que elas estão recebendo, se sentem injustiçadas. Então, eu resolvi fazer este vídeo, ou na realidade, nem sei se vai ser 1, 2 ou 3, será uma série onde nós vamos estar falando sobre merecimento, ok? Vamos iniciar? O que é para você merecimento? Você já parou para pensar? Já parou para analisar? Por que você acredita que mereça, ou mereça mais, ou não mereça? Merecimento é algo que está muito pautado dentro de uma troca, de um julgamento, de uma comparação que é feita com outras pessoas. Por exemplo, eu acho que eu já vou até começar com um exemplo que aconteceu comigo na minha primeira infância, e que eu só fui descobrir mais tarde algumas travas que eu havia adquirido neste processo. E esse exemplo vai ser bastante interessante para vocês compreenderem sobre merecimento. Mais ou menos aos 4 anos de idade, eu fui com meus pais a um local onde estava ocorrendo um tipo de gincana. E as crianças poderiam correr conforme a sua idade, com bicicleta. Na minha idade, seria aquela, eu nem lembro mais o nome, gente, aquela tonquinha, acredito que era tonquinha o nome. É um triciclo, né? Então, estávamos nós lá, eu totalmente empolgada, falei, meus pais acreditam tanto que eu possa participar, que eu possa até vencer, né? Me coloquei lá concisa na prova. E já começa no início dessa prova a que eu percebesse que tinha alguma coisa estranha. Por que todo mundo não seguia as regras? Merecimento, regras. Por quê? Porque eu percebi que na hora que houve o apito da saída, algumas crianças haviam começado a pedalar um tiquinho antes. E não foi recomeçada a prova. Aquilo já me deixou um pouco assim, mas lá fui eu, pedalando, pedalando, pedalando. Não era a primeira, claro que não, estava no meio mais ou menos do pessoal. E eu noto que ao meu lado aparece um garoto e ele pega o pé e me chuta com o pé na lateral e me faz sair rolando da tonquinha. Eu fiquei completamente inconformada com o que havia acontecido. Primeiro, porque alguém já havia saído antes do que era determinado. E depois, porque mesmo eu não estando na frente, não sendo a primeira, por que alguém me tirou da prova? Vamos parar aqui o exemplo para a gente poder explanar um pouquinho sobre comparação, julgamento e punição. Porque o merecimento está muito dentro desses 3 parâmetros. Por que você merece? Porque você é melhor que alguém. Para você ser melhor que alguém, você entra no sítio, no local da comparação. Se você não é melhor que o outro, então você merece uma punição. Certo? Não é assim que nós pensamos? Nós pensamos dessa forma. É o modo como nós somos criados, como nós acabamos
convivendo com as demais pessoas na vida. Eu tenho que ser melhor. Eu tenho que ser melhor que o outro. Nós somos criados dentro da competição. Essa competição faz com que nós acreditemos que merecemos ou não merecemos. E a grande maioria das pessoas acaba, por medo, até de se colocar, acreditando que não tem tudo aquilo que merece, tudo aquilo que precisa para ser o melhor. Já começa outro ponto em que ela se rebaixa na sua estima, porque faltam situações, faltam coisas. É a ideia da comparação com os demais. Se nós somos tão diferentes, se nós temos criações diferentes, se nós temos costumes diferentes, por que nós temos que nos comparar tanto aos outros? Por que nós não somos merecedores? Porque não somos o número 1? Não deveria ser assim. Mas todos fomos criados da nossa cultura ocidental, e não só ocidental, porque na oriental também acontece isso. Nós somos criados na competição. Filho, você vai ser melhor que aquele outro. Nós não somos criados para a ideia de que fizemos o melhor, nos esforçamos, trabalhamos dentro da ética, do cuidado, por isso vamos conquistar algo. Aquilo que desejamos, talvez não 100%, mas estaremos a caminho de uma conquista dos nossos desejos. Mas a grande maioria não é assim. E nós nem percebemos. Tanto que eu fui a esse local e meu pai e minha mãe me colocaram para competir. Talvez eles tivessem a certeza que eu não ganharia, mas eles me incentivaram para que eu pudesse me socializar com as outras crianças. E veja o que aconteceu. Aconteceu que eu me comparei, que eu me senti frustrada por ter sido derrubada da touquinha, passar o maior mico, me ralar inteira, porque alguém que estava competindo comigo não usou, vamos dizer assim, de uma forma limpa para me retirar da competição. Isso causou o quê? Mais tarde, na minha adolescência e já na juventude, né? Quando eu comecei a dirigir, eu tinha sérios problemas com o volante. Principalmente quando eu tinha que dar uma ré, que eu tinha que calcular o espaço. Eu passei a ter, assim, problemas em dirigir. Porque eu tinha que ser a melhor, eu tinha que ser perfeita, eu não podia ter falha nenhuma. Entra outro aspecto do merecimento, o perfeccionismo. Porque nós somos condicionados a trabalhar dentro do perfeccionismo, sempre o que é melhor. Mas existe perfeição na Terra? Não existe perfeição, ninguém é perfeito. Cada um vai se esforçando, alguns têm condições de chegar àquele ponto máximo mais rapidinho, outros mais lentamente. Mas tira-se o merecimento daquele que escala com mais lentidão do que daquele que chegou no cume em primeiro lugar? Eu acho que nós temos que parar e começar a pensar em merecimento com outros olhos, com uma outra perspectiva. Porque o que acontece? Nós ficamos tão dentro do que somos perfeitos, somos maravilhosos, que acabamos não trabalhando o nosso eu. Não vamos ali nas nossas falhas para corrigi-las e alcançar aquilo que queremos. Porque quando você se sente merecedor, quando você chega a um projeto, você tem uma sensação de conforto, você se torna uma pessoa relaxada, no sentido de relaxante, não relaxada no sentido de largar tudo. Como se tudo tivesse perfeito quando você alcança aquele seu sonho. Mas quando você não alcança o seu sonho, você se sente totalmente frustrado, como eu naquela corrida de Tonquinha. Porque você acredita que você merece sim estar ali. E por que alguém foi lá e te tirou dessa corrida? Eu merecia ser retirada da corrida? Não. Aquela outra criança
tinha que ter me tirado da corrida dessa forma desleal? Não. Mas, será que se fosse mostrado para ele que ele não estava agindo corretamente, ele não mudaria a sua postura? E será que eu não teria mais sutileza de receber uma pancada dessa e não sair tão irritada? Tudo bem, eu tinha 4 anos, eu acho que se desculpa, mas isso se refletiu mais para frente na minha vida. Até que eu pudesse entender que o merecimento nós vamos conquistando, mas nós também não podemos ficar nos comparando a todo mundo. Porque, afinal de contas, eu não sou perfeita. Você que está desse lado também não é perfeito, não é perfeita. Não existe a perfeição. Existe o aprimoramento, existe a vontade de se alcançar, de fazer melhor, mas perfeição não. Então, a gente acaba não se sentindo merecedor por não ter alcançado aquela perfeição que acredita que deveria ter. Nós nos cobramos e cobramos os demais, que foi o que aconteceu comigo. Eu me cobrei por não ter nem chegado na reta final da corrida, nem que fosse a última, e também cobrei o garoto que me derrubou e fiquei contestando a pessoa que ganhou. Será que ela realmente tinha esse merecimento de ganhar? Será que ganhou o que deveria ganhar? Olha que interessante, uma simples brincadeira, uma simples gincana infantil, o que é que desenvolveu em mim e tenho certeza que em outros que participaram também. Também existe um outro fator. Muitas pessoas têm aquela ideia de que se elas brilharem, elas vão aparecer muito. Exatamente. Conheço pessoas assim. Eu sou bom, mas eu vou ficar oculto aqui, eu vou me esconder aqui. Eu não vou brilhar, porque se eu brilhar, vou ser visto demais. E existe também o medo do mal olhado, o medo daquela pessoa que vai te desejar o mal, ou, traduzindo tudo isso, má sorte. Por quê? Porque acreditamos na sorte. Acreditamos que, mas ele ganhou, ou ele conseguiu essa bolsa, ou ele passou nesse concurso, foi sorte. Quando nós não queremos ver o merecimento alheio, nós utilizamos do ponto da sorte ou má sorte. Hoje eu estou com sorte. E hoje eu estou com uma má sorte, um azar. Será que nós vivemos sempre dentro dessa energia, dessa maré de sorte e azar? Outra coisa que nós temos que pensar. E será que, porque aquela pessoa ganhou, ela não tinha se esforçado para isso? Outra coisa que nós temos que pensar bastante. E a gente acaba se culpando por ter má sorte, por não ter uma boa sorte na vida. Isso trava a nossa vida, traz a falta e a ideia de que não temos aquilo que merecemos, do não merecimento. Também há pessoas que são extremamente altruístas, só que utilizam isso de uma forma um pouco negativa para ela mesma, porque ela acaba baixando sua estima com isso. Ela acredita que outros merecem mais que ela, porque se ela desejar aquilo, ela é egoísta. Será que a pessoa é egoísta por desejar algo? Não. Ela é egoísta quando ela quer isso só para ela, quando ela não reconhece que outras pessoas têm tantas chances quanto ela de alcançar aquela posição, aquele posto. Mas ela deve lutar por aquilo, porque ela tem que fazer o merecimento, tem que vir de dentro dela. Ela tem que acreditar em si, ou ele tem que acreditar em si. Nós precisamos acreditar em nós mesmos e não nos compararmos, não queremos ser perfeitos, mas buscarmos fazer o que é melhor. Porque essa coisa de merecimento acaba ficando em julgamento, né? Quem é melhor, quem merece, quem não merece, são regras vividas nesta vida. A gente acaba vivendo regras. E quando nós fazemos isso, nós apagamos a nossa luz. Nós nos tornamos até invisíveis. A nossa baixa estima despenca.
porque acreditamos que não temos merecimento e não devemos brilhar. O merecimento ele é visto de diversas formas. Nós temos o merecimento dentro da escola filosófica, nós temos o merecimento dentro da visão espiritualista, nós temos o merecimento dentro da genética, inclusive, para quem não acredita nessa via espiritual. Eu vou começar a falar um pouquinho sobre o merecimento visto de âmbito filosófico. Ele se divide, como eu acabei de explicar, não vou me repetir muito, dentro dessa ideia de prêmio e castigo. Se eu sou bom, eu sou premiado. Se eu sou ruim, eu sou castigado. Isso tudo dentro do quê? Do merecer ou não merecer. Isso quer dizer que nós vivemos dentro dessas duas situações, né? Essa ideia de merecimento, ela é sustentada, por exemplo, por aqueles teóricos que falam na retribuição. Se eu mereço, eu ganho. Retribuição. Se eu não mereço, eu não tenho retribuição. Ou tenho um castigo. Ele acredita que a gente faz por merecer para não ser castigado. Quando nós acreditamos que o merecimento está ou num prêmio ou num castigo, nós acabamos entrando no não merecimento. Porque se não existe a perfeição, porque se não existe esse fator que nos leva a ser sempre o melhor, como é que vamos viver numa sociedade que nos faz viver dentro de tantas comparações? Então, é importante que nós paremos um pouquinho para pensar nisso e cada um se pergunte, o que você merece? Dentro daquilo que você pensa, dentro da sua forma de ver o mundo, você é merecedor? Você é merecedora? Quem chega em primeiro lugar em uma corrida, ou em um concurso público, ou numa prova, sempre será que essa pessoa é o melhor? Digamos que não. Por quê? Porque, por exemplo, a pessoa se preparou, ela é considerada o número 1. Vamos colocar no esporte. Ela é considerada o número 1. Ela vai lá, tem o melhor tempo, só que naquele dia, por algum motivo, o corpo dela não está bem. Ou porque ela exagerou no exercício, ou porque ela acabou pegando um vírus, alguma coisa, aconteceu alguma coisa. E ela não consegue chegar a seu 100%. Outro ganha. Mas será que aquela pessoa que não chegou ao 100%, tendo tanto esforço, não se sente merecedora, por exemplo, de estar no segundo lugar? Por que sempre o merecedor tem que ser o primeiro? Porque é o que ganha o maior prêmio. Mas será que o maior prêmio é sempre ser o primeiro? Ou será que é fazer o seu melhor e reconhecer que você pode melhorar, mas que naquele momento era aquilo que você poderia ter feito? Então, vamos entender o seguinte: quem ganha em primeiro lugar tem um merecimento dito formal. Agora, quando você tem, por exemplo, a pessoa que não ganhou, nós tivemos aí uma corrida, eu não me lembro o ano, gente, em que o corredor veio a prova inteira correndo, sendo o primeiro. A poucos metros da linha de chegada, o corpo desse corredor não estava suportando mais. E ele começou a diminuir muito o seu rendimento. O corredor que vinha em segundo lugar percebeu isso. Poderia ter ganho aquela corrida, aquela maratona, mas ele não fez isso. Ele passou o braço pelo que estava em primeiro e fez com que esse em primeiro lugar passasse a linha. E ele passou em segundo. Será que ele também não é merecedor desse primeiro lugar? Ele vinha melhor. Mas não. Ele viu na consciência dele que aquele que estava em primeiro é que deveria ganhar. Porque ele se preparou, tanto quanto os dois se prepararam, os dois se esforçaram, estudaram, treinaram. E ele percebeu que o outro apenas falhou por algum problema físico.
que estava fora da ideia que esse corredor tinha, né? Então, quando alguém ganha uma prova, ajuda o outro a ganhar a prova, acaba ficando em segundo, ele é considerado o ganhador moral, não é? Então, filosoficamente, nós temos aquele que ganha, né, o formal, e temos o moral, que é aquele que se esforçou, que foi em decorrência de todo o seu conhecimento, mas não chegou em primeiro lugar. Ele entrou dentro dessa regra de competição, mas ele saiu ganhador à maneira dele. Mas quantos querem realmente ser ganhadores morais? A grande maioria quer ser o ganhador formal. Compreendemos isso pela nossa própria criação. E muitos fogem desse padrão de ser o ganhador formal porque não quer brilhar, porque não quer aparecer, porque tem medo do julgamento, também acaba não recebendo aquilo que merece. É bastante interessante esse tema de merecimento, não é? Eu acho que só nessa base filosófica, né, e psicológica, porque se nós falamos da base filosófica, nós temos dentro disso permeando o psicológico, aquilo que nós recebemos da nossa tradição, da nossa cultura familiar, correto? Como somos criados, a competição como irmãos, como os pais veem essa competição, como estimulam, como ensinam ao companheirismo, à igualdade, à fraternidade. Também nas escolas, como os professores lidam com a competição. Lembremos que o ser humano ele é competitivo por nascença. Não é verdade? Então, essa é uma forma de ver merecimento dentro da via filosófica e um pouquinho da psicológica.